Concurso de pessoas, um dos temas mais cobrados na prova da OAB. Um assunto que traz uma série de polêmicas e algumas dificuldades no que tange ao estudo da famosa coautoria e a participação. É importante que você saiba quem é quem no concurso de pessoas, quando chamar alguém de coautor, quando chamar alguém de partícipe. E afinal, quem responde por o quê? Nesse vídeo direto, curto e objetivo, a gente vai trabalhar com um dos temas mais complexos do direito penal, super cobrado na sua prova da OAB de forma simples, direta e objetiva, o concurso de pessoas. Antes da gente começar, segue o canal do Estratégia OAB aqui no YouTube, curta a nossa página e ative o sininho para que você seja avisado de vídeos como esse, diretos e objetivos sobre direito penal, e siga as nossas redes sociais. Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo de tema super cobrado na nossa prova da OAB, o concurso de pessoas. Também é chamado de concurso de agentes. Não esses agentes, muita gente faz confusão e já fica logo pensando nos agentes do FBI ou da Polícia Federal, mas não é o caso. Quando a gente fala de concurso de pessoas ou concurso de agentes, estamos falando de dois ou mais sujeitos que se reúnem para a prática de determinado crime. Para que você compreenda as classificações envolvidas nesse tema, que tem pouca coisa no nosso Código Penal, mas que traz muitas perguntas para a nossa prova da OAB, a gente tem duas chaves para abrir as portas relacionadas ao concurso de pessoas. Sim, a primeira chave é a teoria adotada para a delimitação do próprio concurso de pessoas em si no nosso Código Penal. E aí a gente pode dar uma olhadinha no artigo 29 do Código Penal, que vai dizer e vai trazer a chamada teoria monista. Ou seja, todo aquele que concorre para o crime responde às penas a ele cominadas na medida da sua culpabilidade. De certa forma, traduzindo um pouquinho o que está escrito aqui, a gente está dizendo que a teoria monista vai reger o concurso de pessoas, quer seja em hipótese de coautores, quer seja em hipótese de autor com partícipe ou coautores com um partícipe, em que todos respondem pelo mesmo crime. Sim, a gente tem sempre que entender que quando se trata de concurso de pessoas e a teoria monista é aplicada, significa dizer que todo mundo responde pela mesma coisa. E aqui a gente já tem a primeira, ele aí, pegadinha da nossa prova da OAB. Muitas vezes a gente confunde o tema e fica pensando assim, poxa, se eu sou o principal, eu sou o autor, aquele que me ajudou, que é o partícipe, vai responder por alguma coisa mais grave do que eu. Eu respondo pelo crime e ele responde por alguma outra coisa. E atenção, porque isso é influência de filme, de séries que a gente vê na televisão e que trazem essa falsa sensação de que o autor, por ser o mais importante, responde pelo crime e o partícipe responde por tê-lo ajudado, alguma coisa assim, participação em algum crime. Isso não é verdade. De acordo com o nosso ordenamento, coautores e partícipes respondem todos pelo mesmo crime, quando se está em concurso de pessoas, nas bases da teoria monista, então anota aí. Autor, coautor e partícipe, todos respondem pelo mesmo crime, e isso é o que manda a chamada teoria monista, adotada no nosso Código Penal, no artigo 29. Mas eu falei para vocês que nós tínhamos duas chaves para abrir as portas do tema concurso de pessoas. Vamos para a nossa segunda chave para abrir as portas desse assunto na sua prova da OAB. Vamos falar aqui da chamada teoria do domínio do fato. Porque para que a gente possa diferenciar coautor, partícipe, a base é entender quem é autor diante hoje do posicionamento adotado pelo STF, pela prova da OAB, pelas bancas de uma forma geral. Então, a visão antiga, anterior, do passado, ela falava que autor é aquele que realiza o verbo. E todo mundo que ajuda na prática do crime, mas não bota a mão na massa, não essa massa. Bota a mão na massa, bota a mão para fazer o crime, seria então partícipe. Para nós, isso não é mais verdade. Realizar ou não o verbo não é decisivo para você ser considerado autor ou mero partícipe ou não autor de um crime. Na verdade, quando a gente fala de estrutura do conceito de autoria, a gente está falando essencialmente da chamada teoria do domínio do fato. Anotem aí, porque para essa teoria do domínio do fato, adotada pelo STF, autor é aquele que possui o controle da situação
situação, o domínio sobre os fatos. E, portanto, independentemente de praticar o verbo ou não, o autor é a figura principal, que tem as rédeas, mais ou menos assim, as rédeas da situação, guiando ali a prática do crime. E nesse caso, podendo mudar, impedir, alterar o final dos fatos. Essa é a famosa teoria do domínio do fato. E aí, quando a gente fala de coautoria, ou fala de autoria e participação, a gente vai precisar desse conceito para fazer a diferença. Na verdade, falta ainda um segredinho para a gente poder definir de forma direta e bem objetiva a chamada coautoria e a participação, o concurso de agentes, o concurso de pessoas. Requisito básico para que haja concurso de pessoas e possa ser aplicada a teoria monista é o chamado liame subjetivo, ou seja, o acordo de vontade entre as partes. Eles têm que estar acordados, combinados, em um colaborar de certa forma para o outro, para que cheguem ao propósito comum do cometimento do crime. Então, anota aí que o concurso de pessoas é igual a liame subjetivo, acordo de vontades entre as partes, que podem ser coautores ou partícipes entre si. Ok? Claro, um autor será essencial para que ele possa, tendo o domínio do fato, realizar o crime, o que a gente chama de autor executor. Mas a gente pode ter coautores na chamada divisão de tarefas, onde cada um faz uma coisa, um coautor intelectual, aquele que planeja, o mandante, não pratica o verbo, mas é coautor e, portanto, autor do crime, porque tem domínio do fato. E aí é que entra o segredo. A autoria e a coautoria dependem dos sujeitos em acordo de vontade, todos terem domínio do fato. Então anota aí mais uma vez, coautoria é igual a vários agentes, todos com domínio do fato, ou seja, o controle da situação, uma colaboração essencial, uma tarefa, daí a divisão de tarefas, uma tarefa essencial. Mas quando que eu vou ser partícipe? E aí a gente pode entender a participação como algo acessório, algo que vai ajudar. Pode ser através da instigação, do induzimento ou do mero auxílio concreto, auxílio material, entregar a arma, entregar um instrumento, alguma coisa que vai ajudar o pé de cabra para arrombar a porta, mas uma ajuda que não dá ao tal do partícipe domínio sobre os fatos, por isso é acessória. E aí vamos ter um autor que realiza o verbo e tem o domínio do fato, um autor executor. Você tem o autor intelectual que planeja, que ajuda, que organiza. E também tem domínio do fato e tem uma tarefa essencial. E o tal do partícipe, que é quem faz uma mera contribuição acessória. Anota mais uma vez aí que o partícipe é aquele que, mediante acordo de vontades, tem uma colaboração acessória. E, portanto, isso é o mais importante, sem domínio do fato. Assim você consegue diferenciar numa questão da prova se o cara é coautor, porque tem uma função e tarefa essencial que lhe dá o domínio do fato, ou mero partícipe. E dessa forma, você vai entender que ele é partícipe secundário acessório, colaborando num fato principal do autor. Ok, mas fiquem atentos, porque às vezes a gente fica ouvindo algumas coisas, como eu disse a vocês, vendo muito em filmes, né, em séries, e às vezes vendo num jornal, né? Você vai ler... Alguém lê jornal assim ainda? Enfim, um jornal, né? Notícias que vão dizer assim, poxa, o cara é o partícipe, ele é o cúmplice, ele vai responder por ter participado no crime, e o autor, pare com isso. Isso tudo é... Cadê ele, meu Deus, aparece aqui. Mentira! Apareceu, filhinho! Mentira! Não acreditem nessas mentiras. O que acontece é, todo mundo responde pelo mesmo crime. E aí não interessa se você é coautor e tem uma tarefa essencial, tem domínio do fato, em acordo de vontade, e realizou o crime junto com outro autor que também tem domínio do fato, que também tem uma função essencial, todo mundo vai responder pelo mesmo crime, claro, na medida da sua culpabilidade, a pena é individualizada, cada um vai ter uma dosimetria independente, mas o fato típico vai ser o mesmo para todo mundo, o crime é o mesmo para todo mundo. Assim como, quando você tiver um partícipe, que é acessório, que é secundário, que não é principal,
mas que ajuda, colabora, sem domínio do fato, mediante o tal do liame subjetivo, também todo mundo responde pela mesma coisa. Então o cara que emprestou a arma, o cara que ajudou, que instigou, que induziu, qualquer colaboração acessória que lhe faça partícipe sem domínio do fato, mas em acordo de vontade, faz você entrar no concurso de pessoas, que é o tema que nós estamos trabalhando aqui. E dessa forma, todo mundo responde pelo mesmo crime, claramente cada um com a sua pena diferente, à medida da sua culpabilidade, de acordo com a individualização das penas. Muito bem, agora esse tema, que é super cobrado na sua prova da OAB, está resolvido. E você já pode comemorar, porque você vai acertar e já sabe a diferença entre coautoria e participação para a sua prova da OAB.